Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E como você sabe, o tema da nossa aula está sendo, nas últimas aulas, o programa PowerPoint, ok? Então, vamos direto aí. Na aula passada a gente trabalhou a faixa de opções inserir. Em toda a extensão dela a gente viu e, vamos dizer assim, matou aí algumas curiosidades e entendeu para que serve cada um dos tópicos que vocês estão visualizando. Hoje nós vamos trabalhar a faixa de opções design, então você vai ter uma noção aí geral de para que serve todas essas opções aí que vocês estão visualizando, ok? Lembrando que temos aulas também sobre a página inicial e o menu arquivo do PowerPoint. E temos também aulas sobre Word, Excel, também sobre a parte básica de Windows, ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato, que a gente com certeza vai esclarecer através do canal no YouTube ou do blog, até mesmo também no Facebook através da fanpage, ok? Então vamos direto aí. Quando a gente fala em design aqui da nossa apresentação de PowerPoint, a gente está falando essencialmente sobre o visual da apresentação. Então, na prática, a gente está falando sobre alterar a forma como o nosso slide, ou seja, a nossa folha, é visualizada. Então, a primeira parte que nós temos aqui já é a opção de configurar a página propriamente dita. Então, eu quero que vocês observem já num primeiro momento que mais de 90% dos monitores que a gente tem aí hoje são os monitores que a gente chama de widescreen, ou seja, aqueles monitores largos que dão uma resolução maior para filmes, enfim, e tudo mais. A apresentação padrão que o PowerPoint de 2010 traz é uma apresentação não widescreen. Ela é a apresentação 4x3. Observem aqui. Então, eu vou clicar aqui em configurar página. Vocês vão observar aqui que é a apresentação 4x3. Na prática, o que implica isso? Eu vou dar um F5 aqui, que é iniciar a apresentação de slides, e vocês já vão entender. Observem aqui que a apresentação não ficou larga do tamanho inteiro da tela. Por quê? Porque ela é uma apresentação 4x3, ou seja, para monitores quadrados, ok? Então, na prática, eu já recomendo que você vá aí no seu PowerPoint, quando você criar uma apresentação nova, vem aqui em configurar a página e já mude aqui para a apresentação 16:9, que é para a tela widescreen, ok? Então, clicando aqui, a gente altera a proporção, para 16:9, que é o widescreen, e observem aqui que a gente já teve um aumento da largura da folha, do slide, e eu vou dar um F5 novamente. Observem que agora o slide está ocupando a tela inteira, ok? Então essa é a primeira dica e a primeira informação importante que eu dou para vocês já da guia design, ok? Mudem para a configuração 16:9. E aí vocês vão ter uma apresentação tela cheia mesmo, não vai ficar aquela bordinha do lado preta, ok? Beleza, então. Próxima opção aqui, próxima configuração, se trata da orientação do slide, que nada mais, nada menos é definir se a folhinha vai ficar de pé ou deitada. O padrão é o padrão paisagem, ou seja, a folha deitada. Mas caso você tenha em algum momento alguma necessidade de colocar o padrão de slide para de pé, você pode. E aí você pode me perguntar, mas para que eu precisaria isso? Você já deve ter visto em alguns lugares TVs grandes utilizadas como outdoors mecânicos, vamos dizer assim, Então, às vezes os monitores são colocados de pé. Então, nessa situação, seria interessante utilizar o slide em retrato. Eu vou voltar aqui para o paisagem, que é o mais difundido e o mais utilizado, ok? Então, tudo isso ficou aqui no grupo configurar página. Aqui a gente tem separado por grupos, ó.
Observe aqui o grupo configurar página, o grupo temas e o grupo plano de fundo, ok? Beleza! Então, agora a gente chegou na parte dos temas, pessoal, no grupo temas aqui da guia da faixa de opções design. Então, quando a gente fala aqui, essencialmente em mudar o design, a gente fala em aproveitar alguma dessas opções que a gente tem aqui. E observem que ao passar o mouse, o cursor do mouse sobre, a gente já vai tendo uma visualização de como ficaria a apresentação utilizando esse estilo, ok? Então, lembrando que nós temos uma série de outras opções aqui pré-disponíveis. Então, basta você clicar na que você achou mais interessante. Por exemplo, eu cliquei nessa aqui, ok? Perfeito, então, isso aqui são os designs que a gente tem para utilizar. Ok? Então, podemos usar uma série deles. Certinho, então. Dentro das opções de design, nós podemos não somente utilizar uma opção. Eu vou inserir mais alguns slides aqui, tá? Só para fins de exemplo. Observem, então, que quando eu mudo um design, clicando sobre, ele muda o padrão de todos os demais slides, ok? Por que isso? Porque ele é um tema aplicável a toda a apresentação. Então, na prática, você, por padrão, troca o tema geral da tua apresentação. Porém, você tem sim a possibilidade de escolher diversos temas para cada slide, ou seja, uma apresentação pode ter vários temas distintos. Como faz isso? Você seleciona aqui, observa aqui na parte estrutural, aqui, né, na parte dos slides, aqui na nossa storyboard de slides, que nós podemos selecionar um a um aqui. Então eu vou escolher o slide número 3 e eu desejo nesse slide de número 3 colocar este tema aqui. Então, ao invés de eu clicar com o botão direito, perdão, com o botão esquerdo e definir este tema para todos, porque se eu utilizar o botão esquerdo, o tema será definido para todos, correto? Querem ver? Ó, cliquei com o esquerdo do mouse. Observem que ele mudou o tema para todos. Vou dar um desfazer, só para voltar. Como eu faço para aplicar esse tema apenas a um slide? Basta clicar com o botão direito e escolher a opção Aplicar aos slides selecionados. Cliquei, observem agora que a gente manteve o tema nos demais slides e colocamos um novo tema no slide número 3. No slide número 4, vou clicar aqui com o botão direito e dar o comando aplicar ao slide selecionado. Olha só que interessante. Então, essa é a forma de trabalhar com multitemas, ou seja, com mais de um tema na minha apresentação. Ok? Beleza, então vamos para a próxima parte. Aqui a gente tem a opção de mudar o esquema de cores da nossa apresentação como um todo. Então observem aqui, eu quero que vocês observem, por exemplo, eu vou clicar aqui dentro. Observem que o preenchimento da forma aqui está um roxinho, certo? Eu vou digitar uma palavra qualquer aqui, um conjunto de caracteres, só para a gente visualizar isso. Observem, no momento que eu clicar aqui, ó, observem que eu vou passando, e vejam que vai alterando o padrão de cores. E o que eu quero que vocês observem também é que aqui esse padrão também alterou, ou seja, nós temos uma possibilidade de trabalhar com esse padrão distinto. Aqui, se você observar, a cor também mudou, tá? E também nós podemos vir aqui e criar um padrão novo de cores para esse tema. Então nós clicamos aqui e definimos aqui ó, o exemplo, aqui está a visualização, né, de como está, e nós podemos vir aqui e ir alterando de acordo com a necessidade. Observem aqui que os textos e as partes serão alteradas. Viram? Então, é bastante interessante, um pouquinho trabalhoso no primeiro momento,
mas observe que conforme você for trocando, você vai fazendo a alteração. Hiperlink, por exemplo, aqui, ó, hiperlink não visitado. Vou escolher aqui um verde. Viram? Então, é bastante interessante. Você pode dar um nome para esse tema e usar a opção salvar. E aí ficou essa loucura aqui, né? Na minha opinião, ficou bastante feio, mas é só pro exemplo para vocês, ok? Então, da mesma forma, nós temos aqui conjuntos de fontes para o tema que está sendo usado. Então, olha só que legal. A gente vai mudando aqui e os conjuntos de tema vão se alterando, ok? Também temos opções de efeitos, ok? Então, você clica lá no efeito que você quiser e ele vai se aplicando dentro do tema, aqui dentro da apresentação como um todo. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o grupo temas, onde a gente tem o design, né, a parte do plano de fundo do slide. A gente tem também como configurar os padrões de cores. Temos como configurar os padrões de fontes e os efeitos, ok? Próxima parte são os efeitos de plano de fundo. Então aqui nós temos as opções de escolher aqui efeitos específicos aí para o plano de fundo, ok? Então basta você ir lá, clicar e definir esse efeito como sendo do teu slide. Muitas pessoas gostam de utilizar essa opção aqui embaixo, que é a opção formatar plano de fundo. Então você clica aqui e aí sim nós temos uma série de opções. Por exemplo, temos a opção de escolher aqui o preenchimento sólido. Observem que a cor ficou única, né, e não fez o gradiente. Clicamos aqui, a cor ficou no gradiente, ou seja, ela foi mudando, né? Podemos escolher a opção preencher com imagem ou textura. E aí nós podemos vir aqui, por exemplo, e buscar uma imagem que nós queremos que vá ao fundo do nosso slide. Olha que interessante, que legal. Tá? Podemos também escolher um padrão de preenchimento. Ok? Beleza. Certinho. E também podemos escolher a opção aqui, ocultar elementos gráficos de plano de fundo. Então observa que nós temos aqui essa faixa, certo? Clicando, a gente oculta ou não. Certinho. Se nós decidirmos usar aqui uma imagem, vou buscar de novo. Temos a opção aqui de correção de imagem. Então, olha só, na próxima guia, podemos fazer uma suavização, um desfoque, ou trazermos para nitidez total e aumentar, inclusive. Então, olha só como ficou legal esse efeito aqui na imagem. Tirar o brilho, tirar o contraste, aumentar o contraste, aumentar o brilho. Olha que loucura que a gente acabou de fazer aqui na imagem. Então, pessoal, é muito legal brincar porque você vai acabando construindo algumas coisas bastante loucas aqui. Olha só. E a gente tem ainda a opção de efeitos artísticos. Olha só da onde a gente saiu e para onde a gente chegou. Legal, né? Então, pessoal, essa aqui é a faixa de opções design. Então, a gente viu aqui, essa ficou uma aula bastante curtinha, porém bastante instrutiva. Lembrando, então, que é aqui que você determina a formatação
de uma forma bastante dinâmica. Antigamente nós não tínhamos isso. Então olha só a personalização que a gente consegue fazer em uma simples apresentação de slides no plano de fundo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deem o joinha, adicionem aos favoritos, compartilhem nas redes sociais de vocês. Isso é muito importante. Se inscrevam no canal, que isso dá uma força enorme para a gente continuar colocando um montão de aulas para vocês, ok? É isso aí, galera. O canal Informática Sem Frescura agradece a tua audiência e a tua paciência. Um grande abraço e a gente volta dentro em breve. Valeu!